Pula pro dedo aqui. Boa tarde, gente. Vamos dar andamento na nossa LNT, que era para ter sido realizada em fevereiro, mas por questões da nossa médica, hematologista, ela não pôde estar presente, então a gente decidiu fazer esse treinamento no mês de março, tá? A minha parte ficou com relação ao processo transfusional, que envolve muita parte da enfermagem. Eu me chamo Ariana, sou biomédica, sou supervisora lá da agência transfusional, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo transfusional e enfatizando os processos que a gente realiza aqui na SAMEL. E os temas que a gente vai abordar são basicamente a história da transfusão, o ciclo do sangue, que inclui aí a parte dos doadores, a solicitação dos hemocomponentes, o termo de consentimento, as amostras, o preparo, a dupla checagem e a instalação desses hemocomponentes, além dos registros transfusionais que têm que ser realizados pelos enfermeiros. Com relação ao processo transfusional, ele não é um processo 100% isento de risco, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode minimizar, né, esses riscos que podem acontecer com relação lá às reações adversas durante o processo transfusional. E aqui um pouco sobre a história da transfusão, né? Lá em 1492, o Papa Inocêncio ingeriu sangue de 3 meninos para tratar uma doença renal. Nesse tempo não existia testes nenhum para fazer as compatibilidades, né? E em 1818, James fez a primeira transfusão sanguínea em uma mulher que estava com hemorragia pós-parto. Em 1879, foi o primeiro relato de hemoterapia no Brasil, tá? E lá em 1900, o Cal, ele fez uma descoberta muito importante, foi a descoberta do sistema ABO, que facilitou bastante a gente fazer os testes de compatibilidade com relação à tipagem ABO. Em 1910, lá em Salvador, foi feita a primeira transfusão de sangue no Brasil, tá? O tratamento foi para uma hemorragia que estava tendo uma mulher com pólipo uterino. Em 1932, durante a Guerra Civil, foi criado o primeiro banco de sangue, tá? E para vocês terem uma ideia, nesse período, o sangue era coletado em garrafas, sem nenhum tratamento lá do recipiente que ficava esse hemocomponente. Em 1940, foi descoberto o sistema RH, que foi um sistema que revolucionou os processos transfusionais também, porque é o sistema que é mais complexo entre os sistemas que envolvem aí os testes de compatibilidade para poder haver uma transfusão sanguínea. Em 1981 foi o surgimento aí do HIV/AIDS, né, que foi observada clinicamente pela primeira vez lá nos Estados Unidos. Em 1988, a Constituição Brasileira proíbe qualquer forma de comercialização do sangue. Ou seja, aqui no Brasil, o sangue não pode ser comprado, né? O doador não pode chegar lá, né? A pessoa que vai doar esse sangue não pode ser paga por essa doação, tá? E em 2014 foram estabelecidos o NAT, que é um teste de biologia molecular para as principais doenças, né, que envolvem aí os processos transfusionais, para serem realizados em todos os doadores. Então, hoje em dia o NAT é uma realidade, graças a Deus, aqui no Brasil. A gente, no Amazonas, além de fazer para as sorologias como HIV, AIDS, citomegalovírus, a gente também faz NAT para malária. E aqui um pouquinho sobre o ciclo do sangue, bem resumido. Eu não sei se todos vocês já fizeram doação, mas quem já fez
sabe mais ou menos como esse processo acontece. O doador chega até o hemocentro, que o nosso hemocentro aqui do Amazonas é o Hemoam, tá? E vai passar por um processo ali de análise, né? Vai passar por uma entrevista. Essa pessoa que vai entrevistar vai tentar captar algumas informações. Aprovado, ele vai para a parte lá da coleta, se preparar, tomar um suquinho, depois fazer a coleta dos principais exames que vão ser realizados antes que essa bolsa chegue até o receptor. Então, esses exames incluem o NAT, como eu mostrei para vocês, além dos testes rápidos de HIV, sífilis, né? Porque tem aquela questão da janela imunológica de 7 dias, que muitas das vezes não são captadas algumas doenças. E após esse processo de coleta, o sangue vai para o processamento. O que significa isso? De uma bolsa de sangue, não sei se vocês já ouviram falar, a gente pode tirar outros hemocomponentes, né? Não é só o CH. Então, concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, concentrado de plasma e concentrado de crio. De uma bolsa, dependendo do volume que esse doador conseguiu fornecer, pode ser tirado esses 4 hemocomponentes, certo? E aqui, gente, um documento bem importante que a gente já deixou vinculado lá na nossa solicitação de hemocomponentes, que é o encaminhamento para doação. Então, para que serve esse encaminhamento para doação? Ele vai assegurar que as solicitações que nós estamos fazendo aqui na unidade SAMEL os hemocomponentes estão sendo repostos. Por quê? A gente sabe que a gente tem um hemocomponente que está ali na nossa agência transfusional, no nosso estoque, porém ele precisa ser reposto. Então, todas as vezes que o médico fazer uma solicitação de hemocomponentes, vocês, enfermeiros, ficarão responsáveis por dar esse encaminhamento para o responsável do paciente, para que ele se dirija até o setor de serviço social do Hemoam e faça o cadastro do paciente, tá? Então, vamos dar um exemplo. Se o médico pediu 2 concentrados de hemácias, quantos doadores a gente vai colocar aqui? Se para cada concentrado de hemácias são 3 doadores, então vão ser 6 doadores, dependendo dessa quantidade que o médico solicitar. Solicitou 2 CH, 6 doadores. Preencho aqui com o nome do paciente, tá? E entrega esse documento para o responsável, para que ele se dirija até o setor de serviço social do Hemoam, faça o cadastro do paciente e depois, com o código que o Hemoam vai fornecer, ele vai fazer essa distribuição desse código para as pessoas que vão poder doar. Aqui tem algumas orientações das pessoas que podem fazer doação, tá? Tem que estar em bom estado de saúde, homens ou mulheres entre 18 e 67 anos, tá? Pesar acima de 50 quilos, não ingerir bebida alcoólica, pelo menos 12 horas antes da doação, dormir bem, no mínimo 6 horas, estar bem alimentado, tá? E não ter viajado para o interior nos últimos 30 dias, certo? Aqui são algumas regrinhas que a gente segue com relação às portarias vigentes, tá? No caso lá do Hemoam, que é o hemocentro, que ele que recebe doador, por isso que a gente chama de banco de sangue. Banco de sangue é onde acontece a doação. Agência transfusional é aquele setor que vai fazer apenas a transfusão sanguínea, vai fazer os testes de pagem de compatibilidade e vai transfundir. Ele não vai receber doadores, tá bom? Então, aqui na SAMEL, a gente é agência transfusional. E lá no Hemoam, eles fazem diversos testes para qualificar esse doador, como eu falei para vocês anteriormente. Fazem os testes de tipagem ABO e RH, a pesquisa de anticorpos irregulares, fazem a tipagem direta e a reversa, para garantir realmente que esse paciente é de tipagem ABO, para definir, para qualificar, certo?
E aí, depois de qualificado, nenhum desses hemocomponentes será rotulado ou liberado para utilização até que qualquer discrepância entre a tipagem sanguínea direta seja resolvida. Quem participou lá da nossa apresentação viu que pode haver casos em que não seja possível identificar a tipagem ABO desse paciente, certo? Então, ele não vai entrar, ele não vai ser qualificado como um doador. Na nossa solicitação de hemocomponentes, que é uma solicitação eletrônica via TASI, a gente já colocou como os dados obrigatórios aqueles que estão na portaria vigente, tá? Que é na portaria de consolidação número 5. Então, todos esses dados que eu vou falar agora para vocês, eles estão na nossa solicitação de hemocomponentes como obrigatórios. Como o nome completo do paciente, a data de nascimento, o sexo, a idade, o número do registro, tá? Que é o atendimento que a gente usa aqui, o número do leito e o diagnóstico e indicação. Isso daqui é uma parte bem importante, porque através desses dois itens, o médico vai justificar, né, a solicitação. Porque, às vezes, nem todo paciente que o médico solicita um hemocomponente é justificado pelo diagnóstico ou pela indicação clínica. E vai passar pela avaliação da nossa hematologista, a doutora Giana, que vai verificar se tem alguma relação mesmo, se há uma necessidade de fazer uma transfusão. Além desses dois itens que eu falei para vocês de indicação, é muito importante também a quantidade e o volume. Na nossa palestra teve uma pediatra, uma hematologista pediatra, que explicou mais ou menos como é que acontece a diferença entre a transfusão de um hemocomponente para o adulto por uma criança. É claro que um adulto tem um peso corpóreo muito maior do que um RN, então ele não vai infundir a mesma quantidade que um adulto, certo? Então esses volumes eles são de acordo com o peso do paciente, por isso que é importante que nas solicitações esteja o peso do paciente. Outro item bem importante que é obrigatório é a modalidade da transfusão. E daqui a pouco a gente vai destrinchar ali de uma por uma. Os resultados laboratoriais que justifiquem a indicação do hemocomponente, ou seja, lá na nossa solicitação tem o quê? O hematócrito, a hemoglobina e a plaqueta, que são os três itens que são avaliados para observar se essa solicitação tem mesmo uma indicação laboratorial que justifique a transfusão, tá? A data do registro, tá? Os dados do médico solicitante, nome, assinatura e número do CRM. Não adianta mandar a solicitação para a agência transfusional sem a assinatura do médico, certo? O peso do paciente, a indicação ou dose, como eu falei anteriormente, os antecedentes transfusionais que o nosso sistema também já puxa, claro que das transfusões realizadas dentro da SAMEL. As gestações e reações transfusionais quando relatadas pelo paciente. Essa parte aqui eu tirei da portaria de consolidação. Aqui na SAMEL, os pacientes que passaram por esse processo de reações adversas durante a transfusão, a gente põe um alerta no sistema. Todas as vezes que esse paciente vir a SAMEL, esse alerta vai estar presente. O paciente apresentou reação transfusional durante ou reação transfusional imediata ou tardia, a transfusão de CH, de plasma, vai estar identificado lá, tá? E se vai haver também a necessidade de um preparo especial para esse hemocomponente. E aqui é a legislação, lá na portaria, que fala o seguinte: não serão aceitas pelo serviço de hemoterapia requisições de transfusões fora dos padrões descritos, ou seja, incompleta, ilegíveis ou rasuradas. Lembrem-se, a gente tem a obrigação pela Devisa e pelos órgãos que regem aí os processos transfusionais de guardar todas as solicitações, tá, que foram correlacionadas à transfusão sanguínea por 20 anos. Então, às vezes chega solicitação ilegível, rasurada, então fica complicado para a gente guardar um documento desse.
e muitas das vezes é um processo mais administrativo, né? Tá faltando tinta na impressora, a impressora não tá legal, aí, mesmo assim, é enviado para a agência transfusional esse documento com essas peculiaridades aí. Então, outro item que é importante é a situação clínica que justifique, né, a requisição de transfusão. Tem que estar de acordo com o protocolo de hemoterapia, tá? Toda a informação sobre o processo transfusional é importante ser registrada. As instituições que dispõem de tecnologia, como prontuário eletrônico, poderão estabelecer rotinas para a prescrição eletrônica de componentes sanguíneos, que é o que acontece aqui com a gente. A gente faz os médicos fazem todas as prescrições, as solicitações via TASI. Então, a partir do momento que ele faz a solicitação e tá tudo ok, essa solicitação vai estar no TASI, não significa que essa solicitação chegou lá pra gente, certo? Eu preciso dessa solicitação física assinada por ele. Com relação às modalidades, a gente tem algumas modalidades que também estão lá vinculadas na nossa solicitação. Toda vez que o médico pedir uma solicitação programada, ele vai ter que determinar o dia e a hora dessa transfusão. Se for uma solicitação de rotina, pela legislação, tem até 24 horas para transfundir. Se for uma solicitação de urgência, pela legislação, a gente tem até 3 horas para deixar esse hemocomponente no setor solicitante, pela legislação, tá, gente? Na situação de extrema urgência, emergência, quando relatado, a gente vai deixar esse hemocomponente o quanto antes. Agora eu vou falar aqui para vocês como é que é o nosso sistema aqui na SAMEL, com relação à modalidade. Programada. Legislação diz que é data e hora marcada. A gente segue esse padrão aí da legislação. A rotina de 24 horas. A gente entrega em até 6 horas, certo? Urgência, 3 horas. Obedecemos esse processo de 3 horas. E a emergência, o quanto antes. Pela legislação, e aqui na SAMEL é 15 minutos. A partir do momento que a agência transfusional é acionada via telefone, via presencial, por algum profissional da saúde que está dizendo, daqui da SAMEL, que está dizendo que esse paciente precisa de uma transfusão de extrema urgência, a gente tem até 15 minutos para levar esse hemocomponente até o setor solicitante, tá? Então, o que se tem que dizer? Pelo menos o nome do paciente completo que vai precisar dessa transfusão, tá? Para que a gente faça uma busca desse paciente no nosso sistema transfusional, que a gente tem uma ficha transfusional que vai ali detalhar todos os pacientes que já transfundiram com a gente. E vamos buscar esse paciente para ver se ele tem algum registro para a gente saber a tipagem, principalmente RH dele. Porque, como é sabido por vocês, o tipo sanguíneo que é universal é o O negativo. Porém, ele também é bastante raro e aí a gente tem dificuldade de ter em grande quantidade dentro da agência. E pela legislação, a gente também, se tiver registro desse paciente confirmando que ele é um paciente RH positivo, a gente pode transfundir uma bolsa O positivo nessas situações, tá? Caso esse paciente não tenha nenhum registro, não foi feita nenhuma transfusão aqui na SAMEL, a gente vai transfundir uma bolsa O negativo, certo? E a reserva fica para aquelas eletivas, fica guardado, preparado por 72 horas e o médico vai ter que determinar aí, né? E após esse período, a gente já retira essa bolsa do sistema e despreza também a amostra. Nesse caso aqui, gente, para transfusões de emergência e extrema urgência, a liberação do sangue total vai ser feita, mas em contrapartida, a gente também vai fazer os testes pré-transfusionais, tá? Ela vai ser liberada antes, claro, de terminar os testes pré-transfusionais. É uma situação bem peculiar, então tem que ter muito cuidado pela parte médica na solicitação de emergência, porque o médico vai estar ciente
que essa bolsa vai ser liberada sem os testes pré-transfusionais, que são de extrema importância. Houve uma pergunta durante a palestra, falando assim, mas o O negativo não é universal? Só que a gente não faz só tipagem sanguínea para liberar uma bolsa. A gente faz testes de compatibilidade. Ou seja, a gente vai fazer pesquisa de anticorpos irregulares, que são os anticorpos que estão presentes ali no plasma do receptor, para saber se ele entrou em contato em algum momento com algum antígeno que tenha estimulado a presença desses anticorpos. E se tiver a presença desses anticorpos, ele vai precisar de uma bolsa específica, certo? Uma bolsa fenotipada. Então, por isso que é bem importante a realização dos testes pré-transfusionais, certo? Outra coisa, o quadro clínico vai ter que justificar esse pedido de extrema urgência. Muitas das vezes a gente observa que o pedido é feito, mas na verdade o paciente não está naquele risco eminente de perder a vida por conta de perca sanguínea. Então, o médico tem que ter bem critério para pedir uma solicitação de extrema urgência. Tá? Claro que isso vai ficar na responsabilidade dele, e ele também vai assinar esse termo de responsabilidade, né? De saber ali que aqueles testes não vão estar sendo realizados e que há um risco eminente ali de haver uma incompatibilidade. As provas pré-transfusionais devem ser realizadas mesmo que a transfusão já tenha sido completamente terminada, ok? Então, o que acontece? Pediu a extrema urgência, a maioria das vezes aqui se pede 2 CH, um vai ser liberado com critério de extrema urgência, O positivo se o paciente já tiver cadastro e for RH positivo, e O negativo se o paciente não tiver cadastro aqui com a gente, certo? E a próxima bolsa, que é o tempo que se termina essa primeira, a gente já vai ter realizado os testes pré-transfusionais. Então, tem que ser enviado a amostra sanguínea para a agência transfusional para a gente fazer a compatibilidade, a amostra do paciente. E aqui, gente, é o termo de responsabilidade para transfusão de extrema urgência, né? Na hipótese de transfusão de emergência, a liberação de sangue total ou concentrado de hemácias antes do término dos testes pré-transfusionais poderá ser feita desde que conhecidas as seguintes condições. O quadro clínico do paciente que justifique a emergência, isso é, quando o retardo da transfusão coloca em risco a vida do paciente. Então, o médico tem que fazer essa análise bem concreta, tá? Porque, como eu falei anteriormente para vocês, vai ser liberada uma bolsa sem os testes pré-transfusionais. E essa daqui, gente, é a nossa etiqueta de extrema urgência. Entende-se que o paciente de extrema urgência não dá tempo para o médico fazer a solicitação, né? Então, nós vamos ser comunicados via telefone ou presencialmente por algum técnico ou enfermeiro que se dirige até a agência e vai nos relatar que esse paciente está com processo hemorrágico e precisa de uma transfusão de extrema urgência. E aí a gente envia o quê? Uma bolsa O positivo, se ele tiver cadastro conosco e for RH positivo, ou uma bolsa O negativo, se ele não tiver nenhum cadastro transfusional aqui com a gente. E nos rótulos vai ter que estar de forma bem clara as informações sobre a não realização dos testes pré-transfusionais, tá? Que aqui está na nossa solicitação, ó, sem a finalização dos testes pré-transfusionais. Aqui em cima os meninos vão fixar o código de barra da bolsa, vão botar o nome do paciente, né? As outras informações podem ser adicionadas depois, tá? E vai identificar qual é o hemocomponente que foi liberado, tá? E marcar aqui extrema urgência. Outro item importante é com relação à devolução dessa etiqueta. É claro que a gente espera que o médico, depois que estabilizar o paciente, faça a solicitação via sistema. Então, todas as vezes que isso acontecer, o enfermeiro também fica ali na responsabilidade de ficar cobrando
o médico para que ele realize a solicitação via sistema, para que vocês também registrem os sinais vitais, o processo todinho ali de registro no sistema, porque senão não vai ter como fazer esse registro, certo? Então, quando ele fizer essa solicitação, a gente vai inserir a bolsa no sistema e vai levar o comprovante de transfusão até vocês, para que vocês assinem e deem ciência de que estão recebendo aquele comprovante. Nesse momento, vai ser retirada essa identificação que vai estar fixada lá na bolsa e vai ser colocada a etiqueta eletrônica, certo? E a gente vai levar, não é para jogar essa identificação fora, por favor, tá? E aqui a nossa solicitaçãozinha linda, né? Que tem todos esses itens que eu falei para vocês anteriormente, que são obrigatórios: o nome do paciente, o sexo, tá? O médico responsável, a data de entrada, a data de nascimento, o atendimento, que é o número do registro, a data da liberação, a data da prescrição, o setor que esse paciente, que foi realizada essa solicitação, o prontuário e o peso dele, certo? Aqui o diagnóstico, que também já está como item obrigatório na solicitação. Se o paciente é clínico ou cirúrgico, se for paciente cirúrgico, ele vai colocar aqui se é de grande porte, de pequeno porte, de médio porte. A modalidade, lembra que eu falei para vocês? Se é programada, eletiva, se é de urgência e emergência, se é de 24 horas, tá? Então, ele vai colocar aqui nessa parte. Se for programado, ele vai ter que definir a data e a hora, tá? Esse paciente aqui, ó, transfusões anteriores, ele tem? Sim. Eu acho que ainda não estava atualizado aqui o sistema, mas ele dá a quantidade aqui, tá? Se ele já teve algum tipo de reação, se ele tiver tido, também vai constar aqui, também vai ter um alerta no sistema. Lembra que eu falei para vocês, se ele tiver tido reação aqui na SAMEL, vai ter esse relato aqui. Os exames laboratoriais, a data que foi realizado, o sistema vai puxar o último exame laboratorial, no caso, o último hemograma, tá? Então, ele vai puxar esses dados, que, claro, a nossa médica hematologista vai avaliar para ver se esse paciente realmente está precisando transfundir a quantidade ou o hemocomponente que o médico solicitou, certo? Aqui tem o nome e o CRM do médico que precisa ser carimbado, tá, gente? E a indicação clínica, que ele vai, sei lá, é uma anemia sintomática, é só uma reserva, ele vai colocar lá no sistema, que também já está vinculado como um item obrigatório. Outra coisa bem importante que tem lá no final da solicitação, quem já deixou solicitações lá na agência sabe que a gente pede sempre isso. Por quê? Algumas das vezes que já aconteceram aqui é de o médico pedir a solicitação de manhã e essa solicitação só chegar à noite lá pra gente. Então, esse daqui eu pedi pro menino da TI adicionar, e aqui é a data e a hora que, que foi recebida pela agência. Então, aqui vai colocar quem entregou e aqui vai receber botando a data e a hora que foi recebida, tá? Então, aqueles critérios que eu falei para vocês, de 3 horas, de 90 minutos, vai valer a partir do momento que essa solicitação foi entregue na agência transfusional. Outro item bem importante que a gente conseguiu adicionar na solicitação é sobre a coleta. Qual o tubo ideal? O tubo ideal é o tubo com anticoagulante, o EDTA, e aí o tubo deve ser identificado no momento da coleta e a etiqueta fornecida pela internação, que isso daqui era antes da gente ter a nossa etiqueta eletrônica, tá? Eu vou pedir para ele fazer a retirada aqui. A etiqueta que pode ser fornecida pela agência transfusional ou pelos setores que possuem a impressora Zebra, tá? Será recusada a amostra insuficiente coletada em tubos inadequados ou com a identificação incorreta ou pendente. Tem outro item também com relação à recusa, após a centrifugação. Se a gente observar a hemólise
ou coágulo, a gente vai recusar essa amostra, porque não tem possibilidade de a gente fazer teste de compatibilidade com uma amostra hemolizada ou com coágulo. A gente não consegue realmente. E o nosso termo bem definido aqui, aonde o médico e aonde o responsável ou o paciente tem que assinar. Esses documentos têm que ir para a agência transfusional, tá? Então, aqui, ó, o médico assina, bota o CRM dele e a data, tá? E aqui embaixo assina o paciente, se ele tiver lúcido, ou o responsável, tá bom? Com relação às amostras, elas têm uma validade de 72 horas. Já houve bastante questionamento com relação a isso. Às vezes o paciente transfunde na semana anterior e o enfermeiro pensa que a gente guarda essa amostra para a vida toda. Não. Essa amostra tem uma validade de 72 horas. Após 72 horas, elas são desprezadas. Não pode ser usada amostras após 72 horas. Outra coisa que eu não posso usar, amostras de outro setor. Já houve questionamento, mas eu coletei para o laboratório. Vocês não podem usar amostras do laboratório? Claro que não. O laboratório ele faz diversas manipulações, coloca diversos equipamentos lá para fazer análise. Vocês não acham que pode correr um risco de contaminação muito grande? E, de repente, estimular ali um resultado errôneo de tipagem sanguínea ou de teste de compatibilidade das bolsas? Então, amostra exclusiva para a agência transfusional. Não vou dividir a amostra com o laboratório, nem pegar a amostra do laboratório e guardar para mim, nem doar a minha amostra para eles, tá bom? Porque eu tenho que ter essa amostra armazenada por 72 horas. Os testes pré-transfusionais incluirão tipagem ABO e RH, que é para definir ali o tipo sanguíneo do paciente, e o PAI, também conhecido como cumbis indireto, tá? Esse PAI ele vai fazer a identificação de anticorpos irregulares primários, tá? Então, após a detecção desses anticorpos, se houver, a gente manda para o setor específico lá no Hemoan, que é o setor de pesquisa. Eles vão fazer uma pesquisa sobre esse anticorpo para saber qual é a bolsa que vai ser mais compatível para esse paciente. Então, a gente faz a realização a tipagem ABO dos hemocomponentes sanguíneos também, não é só do paciente. A gente vai comprovar que realmente aquela bolsa que eu estou usando, ela é do tipo sanguíneo que está na identificação que foi enviada pelo Hemoan. E as provas de compatibilidade, que inclui, após a centrifugação dessa amostra, eu vou obter um plasma. Eu vou botar esse plasma com uma parte lá do macarrão da bolsa para saber se vai haver uma aglutinação. Se houver, essa bolsa é incompatível para esse paciente, mesmo que seja do mesmo tipo sanguíneo, tá? Houve uma incompatibilidade pela presença de algum anticorpo irregular que possa haver na amostra desse paciente. E aí, uma questão bem importante para vocês, é uma pergunta que se faz sempre. Você está instituindo a checagem à beira-leito completa? Né? Os quase erros que podem acontecer muito, que poderiam ser resultado de transfusões de concentrados de hemácias ABO incompatíveis. Os erros de coleta, por exemplo, aqui na SAMEL, o nosso protocolo é de coleta. Quem faz a coleta? O enfermeiro. Às vezes ele coleta de um paciente e identifica outro, tá? Na hora ele não faz essa checagem, por isso que a identificação tem que ser ali à beira-leito. E não vai garantir ali o processo correto, né? Então, isso daí foi um quase erro. E como eu falei para vocês com relação às etiquetas, o ideal é que antes de vocês coletarem, passem no setor que possa imprimir essa etiqueta, ou vão lá na agência transfusional para que a gente imprima essa etiqueta e vocês identifiquem o tubo corretamente, tá? Em relação às amostras pré-transfusionais, todos os tubos devem ser rotulados no mesmo momento da coleta, com o nome completo do paciente, prontuário,
a data e a hora e o nome do coletor. As amostras usadas para testes pré-transfusionais serão coletadas e tendo uma validade de 72 horas, tá? Então, como é que vocês vão fazer para fazer a impressão dessa etiqueta? Vão lá no sistema TASI, certo? Quando vocês abrirem, tem um item chamado utilitários e impressão de relatórios. Digita o código 1308, vai aparecer a etiqueta, agência transfusional, clica aqui em cima e em seguida aqui, ó, vocês vão colocar o atendimento do paciente. Então, a etiqueta vai sair assim, ó, com o nome do paciente, a data e o atendimento do paciente, certo? E vocês vão colocar a data dessa coleta, o responsável e vão me dizer se essa transfusão é de reserva ou de urgência. Para os pacientes de primeira vez, a gente faz a tipagem ABO-RH, né, de concentrados de hemácias também, para fazer a prova de compatibilidade no tubo com EDTA. Então, a gente prioriza essa coleta. Não é uma simples coleta laboratorial, como algumas pessoas já poderão ver. Se tiver hemolizado, a gente manda voltar, tá? Então, como eu mostrei para vocês, etiqueta direitinho. E não deixe com que essa etiqueta cubra essa parte na qual a gente possa visualizar o volume da amostra, tá? E aí, um caso clínico bem interessante, foi prescrito uma transfusão de 20 ml de concentrado de hemácias para um bebê com as iniciais AB, que estava na UTI NEO. Ele estava recebendo com frequência, né, transfusões sanguíneas, e quando o banco de sangue ligou para confirmar o preparo, e o médico prescritor autorizou. Ele disse, não, tudo ok. Quando ficou pronto, a gente faz a mesma coisa, né? Liga para vocês e pergunta se o paciente está apto. Porém, a enfermeira informa que a transfusão é para o bebê com as iniciais CD. Então, o que aconteceu aí? Houve uma prescrição errada, certo? Mas deu tempo de verificar-se esse erro. Então, classifica-se ali um quase erro, falha detectada a tempo e não houve dano ao paciente. Nesse caso, a gente notifica, né, para haver uma melhoria com relação a isso. Uma atenção maior por parte da equipe médica que é responsável pela solicitação. Com relação ao panorama atual das transfusões de hemocomponentes, é um dos 5 procedimentos mais realizados no mundo, prescrito para quase 10% dos pacientes que estão internados. Então, salvam milhares de vidas, porém, milhares de pessoas sofrem com complicações transfusionais. E aqui alguns relatos, né, de complicações que eu tirei lá do G1. Transfusão sanguínea errada leva dona de casa para UTI em Taquatiringa, São Paulo, tá? Então, nesse caso, em depoimento, o farmacêutico do hospital reconheceu o erro, alegando que havia 2 pacientes com o mesmo pronome e que o tipo sanguíneo de ambas acabou sendo trocado nas fichas médicas. Então, muita atenção nisso. Tá? O paciente infectado com HIV vírus após a transfusão sanguínea. Então, o banco de sangue lá de São Paulo disse ao Ministério Público que o sangue contaminado foi detectado nos testes, mas na hora de separar a bolsa, uma funcionária teria confundido e misturado o material para o sangue apto. A responsável teria sido advertida e afastada. Mas aí o paciente já adquiriu uma doença que é para a vida toda, né? Mulher morre após transfusão com sangue contaminado. Então, o que acontece? A gente sabe que o Hemoan faz diversos testes lá com as bolsas, mas podem haver ainda contaminações, tá? Então, nas etapas transfusionais, foi lá detectada essa suspeita de contaminação do sangue, que podem acontecer nas reações por bacteremia, tá? Muitas das vezes é assintomática e a gente só vai observar aí um pico elevado aí da temperatura do paciente e aí a gente vai ter que verificar se esse hemocomponente estava realmente contaminado, certo? Por isso que algumas das vezes os médicos pedem o quê? Uma
hemocultura dessa bolsa para saber se havia alguma bactéria que seja de significância clínica que possa ter causado essa reação. E lá no setor de imunematologia, onde a gente faz esses testes, que é lá na agência transfusional, a gente faz essas provas de compatibilidade. A gente faz o preparo dos hemocomponentes porque a gente não tem só concentrado de hemácia. A gente tem os hemocomponentes que são congelados, como plasma e crio, e eles requerem um tempo maior para que esses processos sejam encaminhados até vocês, tá? Esses hemocomponentes. Então, quando se pede um produto que é congelado, extrema urgência vai ser difícil cumprir, porque em 15 minutos não tem possibilidade de a gente descongelar esse hemocomponente, preparar, botar na maleta e chegar até vocês nesse período. A gente vai fazer o possível para que sim, certo? E também tem os produtos fracionados. Lembra que eu falei para vocês dos RN, das crianças que têm baixo peso? Então, eles não vão poder transfundir essa quantidade, esse volume de hemocomponentes que tem numa bolsa sanguínea. Então, o médico ele vai colocar o volume. É 30 ml, é 20 ml, é 10 ml. Isso vai depender lá da avaliação que o médico vai fazer e ele vai determinar o volume que esse paciente vai transfundir. Outra situação aqui. Paciente de hospital de Rolândia recebem transfusões incompatíveis após bolsas de sangue serem trocadas. Novamente, troca de bolsa. Inclusive, aconteceu uma situação aqui na SAMEL também, né? Acho que depois de uns 10 minutos começou a dar reação, esse é o relato da paciente, tá? Achei que era uma doença, quer dizer, do enfermeiro, que ele estava morrendo porque ele pulava da cama. Então, o que até a doutora Giana relatou esse fato, que foi encaminhado 2 bolsas para o mesmo setor e o enfermeiro, transfusão noturna também, que a gente não prioriza isso. As transfusões têm prioridade de ocorrer durante o dia. E aí chegou 2 bolsas para pacientes diferentes. E a técnica, na intenção de ajudar o enfermeiro, acabou transfundindo uma bolsa do paciente no outro. A sorte que a bolsa era O negativa. Mas aí aconteceu um erro pior depois. Ela pegou, tirou a bolsa que estava transfundida errada, ela observou o erro e nem sequer trocou o equipo, já infundiu no outro. Então, vocês imaginam a quantidade de coisas que poderiam ter acontecido com esse paciente, né? Então, ali realmente foi Deus que salvou ele. E aqui o nosso comprovante. Toda vez que vocês recebem um hemocomponente, a agência transfusional, ela envia esse comprovante de transfusão, tá? Então, nesse comprovante vai estar o nome do hemocomponente e o número dele. O que vocês vão fazer? Fazer a dupla checagem juntamente com a equipe da agência transfusional, o técnico que vai estar com vocês. Vocês vão ver se esse hemocomponente que está descrito aqui é o mesmo que está aqui na etiqueta eletrônica, tá? Se o número desse hemocomponente é o mesmo que está aqui na etiqueta eletrônica. Essa etiqueta grande é a etiqueta que vem do Hemoan. Essa etiqueta é a etiqueta da SAMEL, tá? Então, na etiqueta da SAMEL, a gente vai colocar o quê? O nome do paciente, a tipagem sanguínea dele, o atendimento dele, tá? E o hemocomponente que vai ser transfundido além do número dele. Aqui em cima vão estar os testes, ó, aqui tá dizendo que é compatível e o PAI deu negativo, tá? Então, são esses testes transfusionais que a gente faz na agência e também vai estar na nossa etiqueta eletrônica. Então, vocês vão conferir se esses dados que estão aqui estão também no comprovante. Além disso, vocês vão conferir aqui a temperatura que esse hemocomponente chegou até vocês, certo? No rodapé dessa página tem as informações sobre as temperaturas que vocês têm que receber. Para cada hemocomponente, uma temperatura. No caso do CH, de 1 a 10 graus. Se estiver fugindo dessa temperatura, o que vocês têm que fazer? Devolver para a agência. Então, tem alguma coisa errada com
com esse termômetro, tem que pedir para avaliar, porque vocês não podem receber um hemocomponente que não está seguro para transfusão, certo? E aí, quando sai lá da agência, o técnico põe a data e a hora e a temperatura que está saindo, certo? Quer dizer, essa data e essa hora é o horário que vai iniciar, tá? Ele vai botar só a temperatura aqui, que saiu de lá, e a data e a hora que vocês vão colocar que iniciou essa transfusão. Então, os dados têm que estar conformes, tá? E aqui o responsável, quem foi que recebeu? Prioridade enfermeiro. E a temperatura que ele recebeu, esse hemocomponente. Além de todas essas conferências que vocês têm que fazer, vão também conferir se essa transfusão tem termo de consentimento, conferir a prescrição, se está na prescrição essa quantidade, esse hemocomponente e o volume que vocês estão recebendo, tá? Verificar os sinais vitais. Antes de chegar aí no setor de vocês, a gente sempre liga e pergunta. Os sinais vitais, o paciente está apto. Quando pergunta se o paciente está apto, é para saber se já foi verificado os sinais vitais, se ele está com condições de receber esse hemocomponente, certo? Por quê? Para não simular nenhuma reação transfusional. Às vezes é uma situação clínica do paciente está com uma temperatura mais elevada. Aí você transfunde e fica verificando os sinais vitais e diz, teve uma reação. Quando não, a temperatura do paciente já estava elevada, né? E após a transfusão, continuou a mesma temperatura, mas você notificou como uma reação transfusional. Então, tem que ser verificado antes, tá? Fazer a dupla checagem, que é obrigatória, que é essa que o técnico vai estar lá com você para verificar se o número da bolsa está correto, se o nome do paciente está correto. E aí, uma análise de caso aqui. Foi prescrita uma transfusão de urgência para o paciente da UTI. O enfermeiro do setor quis agilizar o processo, instalou a transfusão na paciente do leito 512. A paciente que deveria, 512-1, a paciente que deveria receber a transfusão havia sido transferida para o setor 512-2, tá? Então, houve uma transferência aí de paciente. A paciente do leito 1 teve uma reação hemolítica aguda e evoluiu para óbito. Então, o número do leito não deve ser utilizado como um identificador do paciente, como eu falei anteriormente para vocês. A solicitação foi feita lá na UTI, mas o paciente foi para a clínica. Então, você não vai transfundir na UTI um paciente que já desceu para a clínica. Então, tem que ficar observando isso. E com relação aos mitos e verdades sobre a transfusão sanguínea, a gente já observou bastante aqui. Logo no início era uma briga, porque os enfermeiros queriam esperar a bolsa ficar numa temperatura ambiente para poder fazer a instalação. Isso não é verdade, tá, gente? Devo esperar a bolsa de hemocomponentes ficar na temperatura ambiente para instalar? Não. A temperatura ideal é a temperatura que está descrita lá no rodapé, tá? Lá do comprovante. E quando ele sai da agência, ele já está na temperatura ideal para você infundir. Tá? Outro mito. Atualmente, as transfusões de hemocomponentes são procedimentos isentos de risco. Nunca. Transfundir sempre a última opção. Tá? Tem muitos riscos numa transfusão. E aqui, sobre o nosso processo lá de instalação dos registros transfusionais lá no nosso sistema TASI. Você vai entrar lá no sistema TASI, lá vai ter o ícone hemoterapia, né? Vai clicar aqui nesse filtro. Quando você clicar nesse filtro, abre essa tela, vai abrir e você vai colocar o atendimento do paciente, também está na solicitação, e apertar em filtrar. Filtrou, aqui vai aparecer todas as transfusões do paciente, transfusão, infusão. E aqui, ó, se você clicar em legenda, ele vai te mostrar como é que tá as etapas dessa transfusão. Nesse caso aqui, já foi transfundido e finalizado, né? Porque tá de azul, certo? Os registros que são obrigatórios: início e término da transfusão, o volume que foi infundido, certo? Então, vai ter que ter esses registros aqui na utilização, vai ter que ter o início e término ok na infusão,
além dos sinais vitais que sejam compatíveis com o registro. Por exemplo, aqui a enfermeira registrou dia 10/3/2023 às 13 horas, iniciou. Aí eu vou lá e vejo se tem sinais vitais. Dia 10/3 às 13 horas, ok, tem aqui. E aí ela disse para mim que finalizou às 14h30. 10/3 às 14h30. E ela também registrou outro sinal obrigatório que é sinais vitais obrigatório, que é o dos 10 minutos, certo? Todas as vezes que vocês abrirem o sistema TASI e iniciar uma infusão, ele vai pedir aqui os sinais vitais que é do sistema. Vocês não vão confiar nesses sinais vitais, vocês vão registrar aqui, mas ele não vai ficar aqui, tá? Então, vocês sempre vão em sinais vitais e adicionar e modificar o horário para que ele seja compatível com os horários que você colocou aqui, certo? E também me dizer se houve ou não uma reação. No campo lá da utilização tem um ícone chamado reação, você vai clicar e vai me dizer se houve ou não reação, tá? Aqui, ó. Clicou, vai dizer a hora, ela disse que finalizou às 14h30, não teve nenhuma reação, e essa parte também a gente vai observar. No caso, todos os serviços de hemoterapia, eles têm que ter um registro apropriado que permita a rastreabilidade. A nossa rastreabilidade é via sistema, né? E também os documentos que a gente guarda na agência transfusional por 20 anos. Por que a gente guarda esses documentos por 20 anos? Está aqui na legislação. Porque nesse período de 20 anos pode haver uma reação transfusional. Não é só no momento ali que acontece a transfusão, certo? Tem pacientes que já houve relatos de reações transfusionais, como contaminação de HIV, que foi descoberto só após 10, 15 anos, que foi por causa de transfusão sanguínea, foi feito o rastreio do doador e descobriu-se que ele, depois de um tempo, descobriu que tinha HIV. Então, foi aprovado esse hemocomponente e o paciente acabou transfundindo e adquiriu HIV depois, foi descoberto após 15 anos. Então, tem que ser garantido a inviolabilidade desses registros, então por isso que a gente preza por registros que estejam legíveis, né? E aí a gente guarda no nosso arquivo, também tem cópia, tudo a gente procura se respaldar com relação a isso. Além de estar no registro ASI, tem cópia digitalizada e tem cópia também impressa. As solicitações só podem ser prescritas por médicos, tá? Então, eu não posso, como enfermeiro, né, como técnico de enfermagem, fazer prescrição, né, de solicitação de hemocomponentes. O paciente deve ter seus sinais vitais, temperatura, pressão arterial e pulso verificados, pelo menos imediatamente antes do início da transfusão e os primeiros 10 minutos e o final da transfusão, tá? Que é esses 3 que eu fico cobrando de vocês vez ou outras quando alguém esquece. Durante o transcurso do ato transfusional, o paciente será periodicamente monitorado, tá? A gente prioriza que nesses 10 minutos sempre tem algum profissional ou técnico ou enfermeiro ali do ladinho do paciente para saber se ele vai ter alguma reação adversa. Caso haja alguma reação adversa, o médico deverá ser comunicado imediatamente. E aquele videozinho que eu disse que ia mostrar para vocês, eu vou mandar lá no grupo de transfusão. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, a gente vai estar lá na agência transfusional, tá? Sempre à disposição de vocês. Muito obrigada.